Como todo mundo sabe, recentemente a Marvel lançou a quarta adaptação do Quarteto Fantástico, uma versão bem orgulhosa do que o quarteto realmente é nos quadrinhos, com o visual referenciando suas origens, trajes fiéis, uma fotografia bonita e o que são as melhores caracterizações desses personagens do cinema. Se você quer minha opinião rápida sobre ele, eu adorei o filme, mas antes do quarteto ter finalmente uma adaptação realmente boa, houveram os tropeços, e o maior deles não poderia ser outro que não Quarteto Fantástico de 2015. Sabe, aquele filme que é tipo o contrário? Tem vergonha das suas origens, uma fotografia genérica, desenvolvimento pífio, ele mesmo. Mas vamos por partes. Eu queria começar dizendo que esse filme não é a pior coisa que eu já vi no gênero, mas ainda assim, ele é meio que uma das coisas mais inacreditáveis que eu já vi nele. Ele é um monte de remendos colocados sem que ninguém aparentemente soubesse o que ele deveria levar no final. A começar pelos personagens, um dos pontos principais do quarteto nos quadrinhos, e o que é esse orgulho de quem gosta deles, é a união dos personagens. Toda essa dinâmica de família é o que os mantém únicos e tão legais de acompanhar. Por isso, a adaptação deles é uma parte essencial para que uma adaptação funcione. Então, isso só não tá aqui. A forma como os personagens são conduzidos é surreal, porque eles não só em maioria não têm um arco definido, como eles não têm sinergia alguma entre si. O mais próximo de um arco que eu consigo pensar é o Johnny e o Ben, mas tudo neles é só subdesenvolvido. No Johnny, por exemplo, essa é a apresentação inicial, onde é dado a entender que ele se sente deixado de lado pelo pai e passar mais tempo no trabalho do que com ele, e até mesmo é demonstrada uma certa inveja da Sue. Como isso é resolvido depois? Bom, não é. A relação dele com a Sue não tem conflito. Ele simplesmente chega após ganhar os poderes, resolve que quer salvar o mundo e não quer mais abdicar deles, e logo tá aí amando isso porque sim. Em alguns momentos isolados, você até vê ele fazendo uma piada, tendo esse bom humor do personagem, mas no geral, isso só não tá lá. Ele não parece em absolutamente nada o Johnny dos quadrinhos no início, mas o filme trata como se ele chegasse nele do nada, como se, durante time skip, ele ganhasse esse senso heróico do personagem e essa veia cômica que ele tem, o que não é orgânico. Já o Ben é por toda essa questão de identidade e da aparência dele, mas isso tudo é diálogo expositivo. Quando ele se transforma, tem toda essa agonia inicial, mas depois a gente só vê ele falando como ele não gosta de como está, e meio cabisbaixo. Ele nunca tem raiva, não tem presença, e nem a personalidade de tiozão legal dos HQs. Ele só obedece tudo que o governo manda sem questionar, mesmo que em certo ponto, ele até dê a entender que sequer acredite que vai ter uma cura. Então sei lá porque ele concorda em sair por aí em guerra, sendo que podia só vazar. Até o filme de 2005 consegue trabalhar essa questão de identidade dele muito melhor, mas aqui, ele uma hora só se aceita e fica por isso. Só que a parte mais bizarra dele é a introdução do seu irmão abusivo que bate nele, enquanto diz, adivinha? Aí, tá na hora do pau. Essa introdução da fala famosa dele é pra servir depois de um momento catártico, que o Ben fala isso mostrando ter superado o trauma dos abusos que sofria. Mas não só essa ideia absurdamente hilária de tão bizarra, como a execução dela não faz o menor sentido. Não sentimos o impacto do que o Ben sofria e a vida supostamente miserável dele. Ele é meio calmo e como coisa tem essa personalidade que parece soar meio tímida, mas no geral, ele sempre parece estar muito tranquilo. Os problemas somem na vida adulta. De certa forma, dá pra você puxar que ele aceita ordens e faz o que pedem por ser muito fechado pelos abusos que ele sofria, mas isso é tão subutilizado no filme que é difícil aceitar. Se você piscar, você perde esse suposto trauma dele. Pra isso ser minimamente funcional, você teria que realmente trabalhar esse trauma e mostrar ele aos poucos superando ele, para que quando ele diga a frase, você possa pensar, ok, realmente ele superou agora, ele vai seguir em frente. Mas não existe, é só tudo muito jogado. Por isso não tem peso nenhum. Quando ele resolve finalmente falar a tal frase de efeito, parece que ele só lembrou dela e falou porque, sei lá, queria fazer uma homenagem. Vai ver, ele gostava de apanhar. Nisso o Victor entra no mesmo balaio. Tudo que ele fez, ou a sua personalidade, é mais dita do que mostrada. Ele não parece ter nenhum tipo de motivo pra se tornar o que ele é. Ele até era um cara meio arrogante e é dito que era um criminoso, só que não é realmente nada muito sério. Até tem esse momento onde ele diz que talvez o mundo não mereça ser salvo, mas ele fala isso como um adolescente Ed. Não parece que ele tá falando sério, entende? Tanto que ele até vira amigo do Reed e Johnny. E falando no Reed, até a raiva que ele sente por ele, que é clássica das HQs, praticamente não existe nesse filme. A coisa mais próxima que eles tentam emplacar é uma rivalidade porque ele gosta da Sue, porque por alguma razão eles tentaram colocar um triângulo amoroso nesse filme entre o Reed, Victor e Sue, quando claramente a gente sabe que o Victor gosta mesmo é do Reed. Acho que a coisa mais maldosa que ele fez antes de ganhar os poderes é ficar frustrado que ele e os amigos não iam poder ir para outro planeta com a máquina que eles mesmos construíram. Mas aí ele volta de lá no fim do filme e já tá um completo psicopata. E o Reed e Sue estão sobrando. Eles realmente não têm um arco. Eles estão no filme porque precisam. Nem o relacionamento deles existe de
direito. Até fletam com a ideia dos dois juntos, mas depois o filme só esquece e fica por isso. Até tentam fazer uma coisa com o Reed ali no final, já que ele foge da base por um ano, e aí todo mundo fica falando que abandonou eles e tal. Só que no final das contas, nunca é levado muito em consideração, porque logo eles estão amiguinhos de novo e estão confiando no Reed sem problema nenhum. Não muda nada no filme ele ter fugido ou não. E o máximo que você consegue tirar de aprofundamento na Sue, que sei lá, ela quer curar os poderes. O que é irônico, porque muita gente pode não saber disso até hoje, mas esse filme meio que é uma adaptação do Quarteto Fantástico Ultimate, e por lá, a Sue é a maior protagonista direta que eu já vi. Todo o quarteto vive apanhando, mas ela é simplesmente pica. Ela salva eles várias vezes, usa os poderes dela até o limite de forma bem criativa, é bem impressionante. Enquanto aqui ela simplesmente existe. Ela não chega a ser inútil e feita com material de sexualização igual a terrível contraparte de 2005, mas ela não é nem metade da personagem dos quadrinhos. E como eu falei, eles não são só individualmente ruins, como são um grupo ruim por si só, porque basicamente todo o desenvolvimento desses personagens se resume a uma montagem deles juntos. Eles se tornam amigos em passagens de tempo longas que nós vemos por cima, e aí depois delas, ele só espera que você compre que eles são amigos, o que é impossível, porque eles estão mais tempo separados do que juntos na parte da trama que realmente nós vemos. Eles passam muito longe de parecer um grupo de amigos e mais longe ainda de parecer uma família. E tudo isso se reflete no roteiro. Ele é o maior exemplo de tudo acontece, nada acontece. Não é só a amizade deles que acontece por cima, é toda a história. O filme é sobre essa origem de super-heróis, mas ele não parece nada um filme de super-heróis. Eles ganham seus poderes lá pro final do filme, a gente mal vê eles realmente utilizando eles, e aí, faltando menos de 10 minutos pra acabar, a gente tem uma única cena de ação de verdade. O filme quase todo é basicamente só eles construindo a máquina, porque depois ele se espalha completamente. Eles ganham os poderes, tem um time skip covarde, com ele já sabendo usá-los, e foge da base, fica um ano fazendo nada. Aí também tem umas cenas do governo falando como coisa é útil, e como eles podem dar esses poderes para o exército, se tornarem uma potência. E aí o Reed volta, termina a máquina, e em speedrun você tem o destino, que deixou de ser só um cara um pouquinho soberbo, e se tornou um completo psicopata que mata pessoas sem se importar e tá cagando pros amigos que fez, pronto pra destruir tudo do planeta por nenhuma razão. Eles lutam nessa sequência ruim de ação, nesse planeta sem vida, e tudo acaba. No fim, você se pergunta o que diabos você viu. Imagina você no cinema esperando um filme do quarteto e receber esse monte de cenas de conversa e montagens pra no final ter uma luta que mal dura 3 minutos direito. O filme de 2025 não é lotada de cenas de lutinha, mas ele conduz bem os acontecimentos, onde você vê os personagens crescendo, fazendo o que podem pra salvar a Terra, como a cena da Sue acalmando as pessoas, o Reed estando uma maneira de afastar o Galactus da Terra, a união das pessoas para que o mundo possa ser salvo, e o Johnny conversando com a surfista, a entendendo e tentando se oferecer para salvar o sobrinho. Além de que quando você vai receber a ação, ela é entregue como algo realmente divertido de ver, tipo a cena de perseguição da surfista, que é de tirar o fôlego, basicamente tendo uma ideia semelhante desse filme, mas realmente sabendo o que tá fazendo. Ele é várias tentativas de ser meio ficção científica, meio horror, meio ação, e nada disso funciona no final das contas. A maior prova de como ele é um monte de recorte é o seu início. Ele é quase um por um do início do Quarteto Ultimate, recortando o bullying e a família abusiva do Reed, porque eles são alérgicos a desenvolvimento, mas no geral tá tudo aqui. Só que enquanto por lá a gente logo dá um salto temporal pra máquina pronta pra podermos aproveitar a parte que realmente todos querem ver do quarteto, eles com poderes e salvando o mundo, aqui eles usam um filme quase inteiro pra focar nessa origem, mas de forma impressionante. Se você comparar com o quadrinho em que eles viram heróis em menos de 5 edições, com um filme de 1 hora que é basicamente só conversa desses personagens, a adaptação ainda consegue ser pior na construção deles. Mas enfim, após esse início, o filme pega rapidamente outro rumo, só que mesmo desistindo de adaptá-lo diretamente, eles ainda pegam coisa de lá pra não desenvolver. Tipo a ideia do Ben ser o cara que defende o Reed, por lá essa amizade dos dois existe dessa forma, mas é melhor escrita e desenvolvida, antes e depois dos poderes. O Victor ser amigo deles e depois tornar um vilão lunático tem um motivo interessante por lá, com toda uma questão de herança familiar em que o seu pai colocou na sua cabeça que ele tinha que ser o maior e melhor pelo nome que carregava, dando uma educação regrada e exigindo muito dele desde criança. E no final, ele enxerga essas habilidades que ganhou como destino como uma oportunidade dele ser o maior, criando a Latveria e tentando impedir que o Reed faça algo para tentar acabar com seus poderes, que ele julga serem algo dele por direito. E nisso, e pelo fato dele querer se provar mais inteligente e melhor que o Reed, que nasce a rivalidade deles por lá. Enquanto isso no filme é reduzido a no final ele falando mais absoluto nada, que o Reed sempre se achou mais inteligente, e ele ficando puto porque ele gostava da Sue. Assim como no caso do Johnny, parece que nesse salto temporal, o filme quer que você trate que ele se tornou um personagem dos quadrinhos em off. O Coisa tem de forma bem explorada sua frustração por lá, mas ele ainda
tá sim se esforçando pra proteger as pessoas e ser um herói, e por mais que eu não ache que por aqui eles sejam uma família tão legal como no universo principal, eles têm mais substância que nesse filme horroroso, principalmente nesse arco inicial do destino. Isso acontece porque esse filme não tem dedo de pessoas que amam o quarteto, e sim de executivos, e já foi dito que o Josh Trank, o diretor, sofreu muito na mão da Fox, porque todo mundo queria dizer como o filme dele tinha que ser, e no fim, ele tava lá mais pra ser o boneco dessa galera e chamar a atenção do público por ter recém saído de Poder Sem Limites, tal qual o Mark Webb em Tasman. Talvez a ideia inicial era realmente ser uma adaptação do Verso Ultimate, pegar a história do Arco do Destino e transformar em um filme, o que inclusive, mesmo achando esses quadrinhos no geral meio paia, com algumas mudanças aqui e ali, podia render um filme bom, que principalmente teria muito mais ação e personagens mais interessantes. Mas a Fox foi pensando em botar um tom de uma coisa aqui, outro tom de outra coisa ali, outro de outra coisa aqui, e aí ficamos com uma amálgama de nada. Ele é tão recortado que, por exemplo, o Johnny e o Ben basicamente não interagem durante o filme, mas no fim, o Johnny dá uma tiradinha nele clássica dos dois, só que de forma bem agressiva, como se eles fossem amigos, algo que talvez fosse o caso no ideia inicial, mas como eles simplesmente não interagem por aqui, essa tirada é muito solta. É esquisito como o filme consegue não ter nada nele e ainda assim ser totalmente apressado. E o fato dele ter vergonha do quarteto só piora tudo, porque aí não pode ter traje, tem que ser esses táticos feios feitos pelo governo, porque assim é mais realista. Não tem nenhuma cor, porque isso é coisa de criança, que reflete no outro mundo também, que tem que ser todo escuro e misterioso, sem nenhuma cor viva, porque senão não seria adultos bastante. Eles ganhando os poderes tem que ter esse tom trágico e assustador, pra mostrar como isso não foi nada legal, mesmo que logo depois eles sejam covardes e vão pular pra ele já sabendo usar os poderes pra não ter que lidar com isso. O Victor simplesmente tem poderes, porque sim, que ninguém nem sabe o que exatamente fazem, já que eles não queriam recorrer à magia, porque tiraria o falso realismo deles, e a luta não pode ser criativa porque dane-se, não seria realista o Reed virando uma lona ou coisa parecida. Perdemos muito tempo fazendo nada no filme, e agora no pico, ele vai ter que acabar. E é engraçado como no fim do nada eles só aceitam que os poderes são legais, ganham uma base numa conversa aleatória com a galera do governo de forma bem fácil, e o filme fica mais colorido, e eles terminam felizinhos. Sério. Parece que tem 3 filmes diferentes acontecendo aqui e todos eles são ruins. Acho que as únicas coisas que eu consigo dizer de positivo sobre esse filme é que os efeitos deles são bons, tipo, os poderes da Sue, do Johnny e do Reed são bem representados, só coisa que é muito feio, e eu não acho que é um filme tão chato assim. Tem filmes de heróis que são muito mais intragáveis de ver, na minha opinião. Ele só é realmente muito ruim em uma adaptação podre, mas é perfeitamente assistível, eu diria. Então, respondendo a pergunta do título, Quarteto Fantástico 2015 vai continuar sendo pra sempre tão ruim quanto ele sempre foi.